Em 1974, a Adventist Review publicou a sua magnífica edição sobre justificação pela fé. Alguém tem uma cópia dessa edição? Eu vejo algumas mãos levantadas aqui. Essa edição deveria ser reproduzida novamente, reimpressa. Foi somente algumas semanas depois que eu recebi um telefonema do pastor Wood, Kenneth Wood, que era o editor do que era chamado Review and the Herald naquele tempo. E ele disse: Colin, você poderia vir e passar algumas horas conosco aqui? Nós queremos saber o que está acontecendo na Austrália. E com ele estava o Dr. Herbert Douglas, o editor associado da Review. E eu levei comigo o Dr. Blanco, o meu diretor acadêmico. E nós quatro ficamos lá 2 horas dialogando sobre o que estava acontecendo na Austrália. E Kenneth Wood disse: eu acho que eu conheço todos os selos que são produzidos na Austrália, porque eu tenho recebido uma enxurrada de cartas zangadas por causa do assunto da justificação pela fé. E ele falou, quase todas elas vêm de pastores ou presidentes das conferências. E isso foi em 1974, 32 anos atrás. Imagine o caos que está lá hoje. Bem, nós começamos a falar de como nós poderíamos resolver isso, como que nós poderíamos lidar com isso. É claro que eu disse, Ken, você não pode recuar desta mensagem agora. E eu disse, continue publicando os artigos. Não preste atenção na divisão da Australásia, como era chamada na época. Avante com a mensagem. E ele decidiu fazer isso. Bem, mas 6 anos depois ele foi praticamente obrigado a demitir-se, mas ele fez o que tinha que fazer. Ele era um homem de Deus. Na verdade, vocês não acreditarão. Vocês ficarão chocados com o que eu falarei agora. Foi a primeira vez que eu pensei profundamente sobre a centralidade da natureza humana de Cristo. Claro, eu cresci na Austrália e tudo que eu tinha ouvido era que Jesus tinha tomado a natureza humana caída. Ninguém na Austrália pregava algo diferente disso naquela época. E se vocês derem uma olhada no livro E o Verbo se fez carne, do Dr. Larson, um clássico dos clássicos sobre a natureza humana de Cristo, que todo adventista deveria ter um exemplar, e muitos australianos da nossa geração haviam citado esse livro, pastores, etc. Então, nós estávamos conversando sobre como resolver essa questão na Austrália. Então, o pastor Wood disse, a questão central da justificação pela fé é que Jesus tomou a natureza caída do homem. Bem, eu concordei com ele que Jesus tomou a nossa natureza caída, porque eu cresci ouvindo isso, mas eu nunca estudei isso. Sabe, quando todos pensam da mesma maneira, você tende a não estudar. Depois que nós estávamos indo embora, 1 milha depois que saímos de lá, eu e o Dr. Blanco, eu disse, sabe, Blanco, eu concordo com tudo que Wood e Herbert falaram hoje. Mas eu não tenho certeza de que a centralidade da justificação pela fé está na natureza humana de Cristo. Nós temos que pensar sobre isso, nós temos que estudar sobre isso. Foi o choque da minha vida. E o Dr. Blanco olhou para mim e disse, nem eu também, Colin. E eu disse, Jack, você tem 4 diplomas de teologia e você nunca estudou quem é Jesus? Ele tinha 2 diplomas de graduação em teologia, 1 diploma de mestrado em teologia, 1 diploma de doutorado em teologia e nunca tinha estudado sobre quem Jesus foi, pelo menos a natureza humana de Cristo.
Eu falei, olhe, Jack, a partir de agora eu vou fazer um compromisso de estudar esse assunto por mim mesmo. E o Dr. Jack disse, eu vou me juntar a você. Então, não levou 5 semanas, mas em 5 semanas, naquele meu tempo livre, eu ia até a Bíblia, Espírito e Profecia. Então, eu fiquei convencido de que o pastor Woody falou era absolutamente verdade. Como você pode ter a mensagem de Cristo, justiça nossa, se você nem sabe quem Jesus é? Ou se você tem uma falsa visão de quem Jesus é? Como ele pode ser meu exemplo ou substituto se ele não foi tentado em todas as coisas como eu sou, sem pecar, é claro? E se ele teve uma natureza diferente da minha, como ele pode ser esse exemplo? Ele é o nosso exemplo em todas as coisas, e nenhum engano se achou em sua boca. Oh, que revelação! Eu lembro o dia. Era o horário do almoço de sexta. Eu tinha terminado meu trabalho da manhã. O escritório do Dr. Blanco era próximo do meu, mas tinha uma porta colocada entre os escritórios. Então nós não precisávamos andar pelos corredores. Nós podíamos passar de um escritório para o outro. E nessa sexta eu disse a ele, Jack, eu tenho estudado sobre a natureza humana de Cristo e eu quero dizer a você que eu descobri que Kenneth Wood está absolutamente correto. O ponto crucial é sobre quem Jesus foi como nosso Salvador. E eu nunca esqueci o Dr. Blanco olhando para mim com um brilho em seus olhos e dizendo, Colin, eu tenho estudado isso e cheguei à mesma conclusão. Eu tive outro momento emocionante em minha vida, em saber que o meu diretor acadêmico havia chegado à mesma convicção sobre a natureza humana de Cristo. E nós nos ajoelhamos no seu escritório e agradecemos a Deus e nos alegramos por Deus nos guiar a tal maravilhosa verdade. Irmãos e irmãs, nós devemos pesquisar. É por isso que heresias têm entrado na igreja. E não fique sentado e diga que você não acredita. É melhor você descobrir a razão pela qual você não acredita.